Boa tarde, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? Estamos aí iniciando uma nova semana, graças a Deus, firmes e fortes. E a minha pergunta para você é, você está firme e forte? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar? Vamos entregar a nossa vida, vamos entregar esse tempo que vamos passar aqui juntos, aprendendo a palavra. E eu vou aprender também, que o Espírito Santo fale conosco, que Deus fale conosco, que às vezes a gente está numa rotina tão solidificada, tão comum, né, de coisas que fazemos no dia a dia e não conseguimos atentar para a voz de Deus, né? Não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. E às vezes estamos sofrendo, né? Estamos cansados, irritados aí com o dia a dia, mas a gente não para, né? Para ouvir Deus. Então vamos iniciar a semana da melhor maneira que existe, na presença do Senhor. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E eu sei, Deus, que o Senhor tem propósito. O Senhor tem um objetivo para cada vida. Abençoe esse tempo, Senhor, que vamos estar aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor, talvez até entendendo coisas que a gente não entende, que estamos passando. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo fale com cada um, abençoe cada vida, cada família. Eu quero te pedir que o Senhor coloque o Teu anjo junto de cada um, em cada lar, que o Senhor possa falar conosco, meu Pai. Tira de nós o cansaço, o estresse, as preocupações da semana, talvez aquilo que a gente já está pensando, né, e elaborando aqui na nossa cabeça, das coisas que temos que fazer. E na verdade nós precisamos entender que quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor está conosco, todas as outras coisas vão fluir. Todas as outras coisas serão realizadas e provavelmente com muito menos esforço, muito menos desgastante. Porque a Tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Eu creio nessa palavra. Abençoa, Senhor, cada vida. Me abençoa, preciso do Senhor para estar compartilhando a Tua palavra e ter esse tempo aqui tão precioso com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deserto. Eu tenho falado muito disso, não é? E deserto. Hoje eu quero falar quais são as coisas mais importantes quando nós estamos no deserto. E na verdade, todos nós passamos por ele. Em alguma fase da nossa vida nós passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Você pode ter certeza disso. Deserto é um tempo de dificuldade. Ele pode ser emocional na área emocional da gente, né? No físico, na área profissional, na área familiar, na área ministerial, nos sentimentos, né, na área sentimental, de relacionamentos. Então, assim, é um tempo, não é? De quando você pensa em deserto, a primeira coisa que vem na tua cabeça é dificuldade. É um lugar em que você não quer estar, mas você está. Então, preste atenção nessa palavra, Mateus 4. Vamos começar a ler pelo primeiro versículo, que é o texto que fala da tentação de Jesus, que aconteceu lá no deserto. Preste atenção. Eu sei que Deus hoje tem coisas importantes para nós. Diz assim a palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito, aqui é Espírito Santo, porque é com a letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou, o levou à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O templo, a parte mais alta do templo, Satanás colocou Jesus lá em cima. Olha que coisa, né? A gente lê e às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. E disse: se tu és o filho de Deus, aí de novo, parou para prestar atenção? Lá em cima ele fala: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora de novo: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, ó, incitando Jesus a se matar, né? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Satanás o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. A tentação de Jesus, ela ocorreu em um deserto. Foi em um deserto que sua fé, sua força, suas crenças foram testadas. Mas por que um deserto? O que aconteceu em um deserto, o que acontece em um deserto que pode nos curar, nos levantar, como nunca nos levantamos e também pode nos deixar lá por muito tempo, até mesmo mais tempo que deveria. Quando a gente lê o texto, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, falando aqui de deserto, de um lugar que eu não quero estar, nem você, mas precisamos, porque faz parte do processo. Quando as coisas caminham, né, tudo bem e nada muda, a gente deixa de aprender. Muitas vezes a gente deixa até de crer. Muitas vezes a gente até desanima na nossa fé, porque a gente começa a ser autossuficiente e acha que não precisa de ninguém, e acha que não precisa nem de Deus. Aí eu resolvo. Eu posso, eu consigo, eu faço melhor. Então, Jesus, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele não foi no deserto porque ele queria ou porque estava na agenda dele. Não. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Jesus não foi lá sozinho. Então, nós precisamos entender que o deserto na nossa vida, seja em que área que for, talvez você está aí num deserto na vida sentimental. E aí você já parou para pensar que tem um monte de gente que dá conselhos, né? Ah, faz isso, ou vai em tal lugar. Ah, você quer achar alguém, vai lá num bar, lá tomar uma cerveja. Depende do tipo de pessoa que você quer estar procurando. Ah, não, entra lá no Tinder, né? Se cadastra no Tinder. Então, assim, as pessoas têm vários conselhos. Mas o deserto vai te mostrar exatamente o caminho que você deve seguir se você estiver disposto a aprender. Porque muitas pessoas estão no deserto, mas resistentes. Não se abre para o Espírito Santo, não quer mudar, acha que assim tá bom. Não, isso aqui não é para mim. Então, assim, o deserto, né, o tempo de dificuldades, a
aquele tempo em que parece que nada muda, que nada melhora, que a porta não se abre, né? É esse tempo que você tem que se acertar com Deus, com a tua família, com você mesmo. Então, o que acontece no deserto com você, nesse tempo de dificuldade, pode curar a tua vida ou pode você permanecer do mesmo jeito. Depende de você. Não depende de Deus, porque Deus te levou lá. Então, o Espírito Santo colocou Jesus no deserto. Por quê? Porque deserto é tempo de aprendizado, deserto é onde o processo continua na nossa vida, né? O deserto é aquele tempo que vai trazer um crescimento, uma mudança de mentalidade, e quando muda a cabeça, muda as atitudes. E Jesus foi levado para lá. E você pode pensar, mas Jesus não tinha nada para aprender. Jesus tinha coisas para provar. Não que ele precisasse, mas ele tinha que nos ensinar. Esse texto precisava estar na Bíblia. E Deus, como ele é a verdade, ele não ia inventar um texto. Precisou ser colocado na prática. Então, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo. Então, se você está, primeira coisa que me chamou a atenção, num tempo difícil, e a gente chama de deserto, né? Por que deserto? Porque deserto só tem, né? Bom, hoje mudou muita coisa. Você vai lá para Dubai, Dubai foi construído em cima do deserto, né? Mas, deserto, assim, no tempo bíblico, e assim, em muitos lugares ainda, é árido, né? É escasso. Deserto lembra aí de algum filme que você assistiu? Então você tá andando e você tem que achar água e não acha, e procura um oásis no meio do deserto, e é dunas atrás de dunas, e aquele sol escaldante. Então é um lugar que ninguém quer estar, mas que é necessário. Então, primeira coisa importante, se você está em um deserto, em determinada área da tua vida, lembre-se, Deus colocou você lá. Porque você tem que aprender alguma coisa para sair dele. Lembra do povo que saiu do Egito? O povo saiu do Egito debaixo de milagres, debaixo de coisas extraordinárias, né? Se você não conhece a história, então você vai ler as 10 pragas no Egito, o Mar Vermelho que se abriu, depois o Jordão, e assim, a água que saiu da rocha, pão que aparecia de manhã lá na porta da tenda, as cordonizes, as aves que voavam bem baixinho para eles pegarem. Então, assim, só milagre. E eles deveriam ficar lá 40 dias no deserto. Era o tempo de caminhar lá e chegar do outro lado. Até tem gente que fala que é menos. E os 40 dias se transformaram em 40 anos. Já pensou? Para pensar. 40 dias se transformou em 40 anos. Sabe por quê? Reclamação, murmuração, nada tá bom, Deus não é bom, Deus me colocou numa furada, Deus esqueceu de mim, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar lá para onde eu estava. Então, assim, invalidar a promessa de Deus de todas as formas, todas as reclamações e murmurações, e aquilo tomou conta da alma deles. Por quê? Porque eles foram tirados da escravidão. Só que a escravidão não saiu de dentro deles, porque isso cada um tem que fazer por si. Eu tenho que entender o porquê que eu estou nesse deserto. O que Deus quer me ensinar nesse deserto? Porque o Espírito Santo não vai me colocar num deserto de bobeira. Porque ele não tem o que fazer da vida. Não. Deus se move por propósitos. Então, a primeira coisa foi essa. Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Segundo, no deserto haverá escassez. Entenda. Se você tem que aprender algo no deserto, alguma coisa vai mudar na tua vida.
E sabe quando eu falo, quando a Bíblia fala essa escassez, e quando a gente visualiza um deserto, a gente visualiza que é uma escassez de água, de alimento, não é que vai te fazer, você vai passar fome, não, porque Deus não faz esse tipo de coisa. Mas aquilo que talvez era tão supérfluo, e que você achava que era tão essencial para a tua vida, não vai ter. Você tá entendendo? Sabe? O que realmente é necessário, Deus não vai deixar faltar. E eu vou ler um texto que fala sobre isso. Mas você precisa entender o porquê que você está passando esse momento difícil na tua vida. Qual posicionamento está faltando? E outra coisa, você começa a entender no deserto que aquilo que era tão importante na tua vida, realmente não é. Realmente não vai fazer falta. Sabe, às vezes nós damos importância para tantas coisas pequenas. Às vezes nós estamos nos movendo, reagindo, agindo, sempre com base no que os outros estão falando ou o que os outros estão pensando. Então, é uma falta de identidade. Você se conhecer, você se valorizar. Muitas pessoas pensam, esperam a valorização dos outros. É ótimo ser valorizado, é super legal alguém te elogiar, mas você não pode se mover com base nisso. Você não pode ter sua vida com base nisso. Porque no momento que as pessoas mudarem com relação a você, você não vai sofrer. Porque ser humano muda. Amém? Ser humano muda. Então, o tempo difícil é um tempo de confiar em Deus. Então, deserto é lugar de escassez. É lugar que a gente não vai ter o que é supérfluo. Sabe? Às vezes você estava acostumado com um determinado salário e no deserto você vai ter que se organizar para outro salário, para outro valor. Então, deserto é momento de você aprender a viver, talvez de uma maneira diferente. Mas se Deus trouxe para a tua vida, ou se Deus permitiu na tua vida, Ele tem um propósito. Outra coisa que me chamou a atenção, talvez a gente é muito autossuficiente. Eu tenho, eu faço, eu resolvo, eu sei, eu faço melhor. Querido, querida, em nome de Jesus, você tem que tirar isso da tua vida. Toda autossuficiência nos afasta de Deus. Nós temos que aprender, deserto, ele nos ensina a ser dependentes de Deus. Por que você acha que só você faz bem feito? Não é assim. Às vezes a pessoa, ela faz daquela maneira porque é o que ela sabe fazer. Você pode até ensinar, mas você não pode criticar. Então, no deserto, a tua autossuficiência não vai te ajudar. Você precisa de Deus no deserto. Lembra de deserto? Olhei para lá, areia, olhei para cá, areia, olhei para lá, areia, para trás, areia. E aí? Do que a tua autossuficiência vai te ajudar? Amém? Filipenses 4:11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a estar contente em qualquer situação. Sabe quem está falando isso? Apóstolo Paulo. Deserto nos faz aprender a estar contente em qualquer situação. E ele fala mais, Filipenses 4:12 e 13. Olha o que ele fala. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, aprendi. Tanto a ter fartura, como ter fome. Tanto a ter abundância, como passar por necessidade. E ele termina assim no versículo 13. Posso todas as coisas, todas as situações,
adversas, eu posso passar por elas através daquele que me fortalece. E aqui ele fala, Deus, Jesus. Então, nós podemos passar pelo deserto com ele nos fortalecendo. Em terceiro lugar, ninguém vai ao deserto com você. Deserto é um lugar que você vai estar só você e Deus. Sabia disso? Às vezes a gente pensa assim, mas se isso acontecer na minha vida, fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar, o irmão, o tio, alguém vai me socorrer. Não. Deserto é um lugar é um lugar para você estar sozinho, porque é você que tem que aprender. Às vezes as pessoas ajudam a gente um pouco. Então, eu vou te ajudar esse mês. Eu vou ir na tua casa. Vou ir conversar com você, vou te animar uma vez. Na segunda já não vem mais. Amém? Então, em nome de Jesus, você tem que entender que o deserto, se você tá nele, é você e Deus. Vai aprender o que você tem que aprender rapidinho. Não fica contando com ninguém. Senão você vai ficar lá. Senão essa situação não vai ter um fim na tua vida. Né? Então, Deus vai estar comigo. E olha, eu quero assim, eu escrevi algo aqui e eu quero assim não esquecer de falar. Estar só não significa solidão. Solidão é diferente. Amém? Estar só significa que finalmente você vai estar com os teus ouvidos abertos para ouvir a Deus. Porque não tem outras vozes aí trazendo confusão para você. Então, o deserto é um lugar assim de você estar assim focado mesmo. Essa situação veio na tua vida porque Deus tem um ensinamento para você. Às vezes você está esperando aí uma promoção que já falaram e já te deram esperança e nada. É assim um sentimento de muito desgastante, não é? O que está faltando você aprender? E às vezes não é nem uma questão de aprendizado técnico, mas é emocional, é principalmente espiritual. Então fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero sair desse deserto rapidamente. O que está faltando para eu aprender? Me ajuda. Amém? Então, aprenda a ficar sozinho. Entenda que nesse deserto você vai passar sozinho. A maioria das nossas lutas, principalmente as lutas internas, nós lutamos sozinhos. Nós e Deus. Amém? Em quarto lugar, no deserto, teus princípios serão colocados à prova. Jesus foi levado ao deserto e ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. E assim, eu penso assim, 40 dias de jejum. Às vezes a gente não consegue fazer meio-dia, né? Uma refeição. Jesus jejuou 40 dias. 40 dias e 40 noites. Aí ele teve fome. Aí Satanás veio. Satanás vem principalmente quando você está aí na fragilidade. Ou que ele acha que você está na fragilidade. Satanás não vai tentar você quando você está super forte. Não é? Não. Satanás ele vai tentar, ele vai trazer uma luta, um incômodo, uma perseguição. Quando você está frágil. Então, Jesus teve fome, o que é natural. Amém? E aí, olha, a primeira coisa que Satanás faz é assim, olha. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Vamos resolver essa tua fome? Você é filho de Deus, você pode transformar qualquer coisa em pão. Transforma essa pedra em pão. Satanás, ele nunca tem um bom conselho.
por mais que pareça o certo a fazer, ele podia ter transformado a pedra em pão e a comer estava resolvido. Mas se veio do diabo, você pode entender que é um mau conselho. O que vai acontecer depois disso é destruição. Já pensou se Jesus obedecesse o diabo? Ah, tá bom. Vou pegar essa pedra aqui e transformar em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem. E no final do texto a gente lê: e os anjos vieram e o serviram. Então, o Senhor vai nos suprir, não o diabo, nem o conselho do diabo. Quando a gente está em dificuldade, sempre vão ter gente que diz, faz isso, faz aquilo, tem esse jeitinho. Ninguém vai saber que você está fazendo. Você não está precisando? Tudo que eu plantar, eu vou colher. Isso é uma regra, é um princípio espiritual para quem crê em Deus e para quem não crê. Vai colher. Então, eu já vi muita gente que parecia que estava super lá, sabe? Fazendo coisas erradas. E de repente a conta veio. A conta sempre vai vir. É que nem o cartão de crédito. Você usa. A fatura vai vir. Assim é no reino. Assim é nesse princípio espiritual de eu semeei, eu vou colher. Eu plantei, eu vou colher. Amém? Espere que Deus, Ele vai suprir. E você pode pensar assim, mas como que Deus vai fazer? Se Deus não pode, ninguém mais pode. Então, confia que Ele pode. Em Filipenses 4:19 diz assim, o meu Deus, o apóstolo Paulo falando, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. Pode acreditar. Você está aí no deserto? Ele vai suprir. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando do emocional. Eu estou falando da saúde no físico. Eu estou falando da família. Amém? Outra coisa que o diabo fez. Se tu és filho de Deus, ele usando de novo, né? A sua identidade. O diabo sempre quer colocar à prova a tua identidade. Você é mesmo filho de Deus? Você acredita mesmo em Deus? E por que você está assim? Mas se Deus te ama tanto, por que você está no deserto? O Espírito Santo te trouxe no deserto? Nossa, que amor é esse? É assim que o diabo faz. O diabo sempre quer colocar em dúvida a tua fé em Deus, a tua identidade, aquilo que você é em Deus. Eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus escreveu a minha vida. A Bíblia fala que Deus tem cada fio de cabelo contado. Que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Então, ele colocava sempre, em dúvida. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Se tu és filho de Deus, se joga aqui desse lugar e os anjos de Deus vão te pegar. Já pensou se Jesus tivesse dado ouvido para ele? Primeiro que Jesus não tinha que provar nada pro diabo. Ele é o filho de Deus. E você não tem que provar nada pro diabo. Você é filho de Deus. 1 João 5,4, olha o que diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabia disso? Você é nascido de Deus, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não perca a tua fé nesse deserto. Vai passar. Repita aí comigo. Vai passar. E outra coisa que Satanás quer é que a gente desista. Muita gente morre no deserto. Aquele povo que saiu lá do Egito, a Bíblia diz
que porque eles não acreditaram, e porque eles duvidaram, e porque eles reclamaram, a Bíblia diz que eles chegou a um ponto de irritar a Deus. Para pensar nisso. Irritaram a Deus. A Bíblia diz que todos eles morreram no deserto. Quem é que entrou na terra que Deus tinha preparado? A terra prometida. Quem nasceu no deserto e Josué e Caleb. Que a Bíblia diz que neles havia outro espírito. Eles criam em Deus. O resto morreu tudo. Então você quer morrer no deserto? Você quer que essa situação não se resolva? Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, desistir. Aí no versículo 8 fala assim: novamente o transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso eu te dou, se você se ajoelhar e me adorar. Olha o que o diabo falou para Jesus. Essa foi a proposta final do diabo. Te darei tudo. Você vai sair desse deserto rico, poderoso, influente, nem vão te reconhecer. E quantos param aí e desistem? E se vendem para o diabo. E fazem falcatruas. E coisas terríveis. E se envolvem com o crime. Você sabe, você vê jornal, cada dia que a gente vê um jornal, lê na internet, a gente vê coisas absurdas. Então, se venderam, abriram mão dos seus valores. Em nome de Jesus, não desista. Você vai sair do deserto honrado. Deus vai te colocar num lugar que você nunca imaginou que ali estaria. Amém? Deus vai abrir portas, porque Ele é assim. Se você aprender o que você tem que aprender, Deus vai te honrar. Se você aprender crendo e tendo fé nele, prosseguindo, Ele vai te honrar, porque Ele é um Deus de amor. E o que Jesus respondeu? Vai-te, Satanás, sai de perto de mim, porque está escrito na Bíblia. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Qual é a tua resposta nesse deserto? Qual é a minha resposta? E uma das coisas que Deus tem me ensinado é prosseguir, é não parar. Se você está em um deserto, em alguma área da tua vida, cresça nessa área. Então, por exemplo, se você está num deserto na tua área de instrução, né? Você parou aí no tempo, ou você começou uma faculdade e não terminou, começou uma pós-graduação e não terminou, vá terminar. Vai estudar. Faz um curso de inglês, espanhol pela internet. Vai aprender a fazer bolo. Sabe, não vai ficar dentro de casa, infeliz, né? Esperando alguma coisa acontecer. Não, faça acontecer. Então, se é na área familiar, então busca aí conselhos das pessoas que são pessoas que têm realmente conhecimento de Deus, de família. Procure melhorar a tua casa, procure ser uma melhor esposa, um melhor filho. Continua caminhando. Amém? Um dos segredos para sair do deserto vitorioso, continue a crescer. Deserto não é sinônimo de paralisia. Amém? Só fica paralisado no deserto quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus continua crescendo. Quem conhece a Deus continua crescendo. Mesmo que doa. Mesmo que existam dias que você fala, não aguento mais. Aguenta. Amém? Não pare e não se deixe parar. Ficou triste? Vai fazer uma caminhada. Amém? Procure não ver coisas que te deprimem. Né? Sabe? Amanhece o dia, a primeira coisa, agradece a Deus. Senhor, obrigado por esse dia.
Obrigado por essa nova semana. Eu sei que haverão oportunidades. Abre as portas. Eu profetizo cura. Eu declaro bênçãos. Eu declaro portas abertas, milagres. Eu declaro aprendizados novos. Tenha palavras de poder, que levante. Você não precisa de palavras que te colocam para o chão. Amém? Em nome de Jesus. Qual é a tua resposta nesse deserto? E outra coisa. Você pode chorar um dia, 2, mas é o suficiente. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai aprender o que você tem que aprender. Amém? E aí você pode perguntar assim, mas eu não sei. Você sabe. E se você acha que não sabe, pergunte para o Espírito Santo, ele vai te falar. Amém? Vamos orar? Deserto para nós que cremos em Jesus, que cremos em Deus, não em religião, é vitória, é crescimento e não é para nossa morte. Amém? Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faça hoje. Às vezes as pessoas digam assim, mas eu tô bem sem Jesus. Não existe ninguém bem sem Jesus. E outra coisa, muitas pessoas falam, eu não creio em nada, como se eu estivesse em cima do muro. Não existe. Ou você crê, ou você não crê. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Não existe meio termo. E Jesus é o Salvador. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. Então, durante a oração que nós vamos fazer agora, eu vou ter um tempo de oração e vou avisar aqui para você entregar a tua vida para Cristo. E eu quero te dizer, um deserto sem Cristo é uma coisa. Com Cristo é totalmente diferente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço em primeiro lugar porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E nada acontece em nossas vidas sem a tua permissão. Eu sei que muitas vezes nós tomamos atitudes que não eram para nós ter tomado, ter realizado aquilo ou ter ido por aquele caminho. Mas mesmo assim, quando acontece, o Senhor é aquele que abre caminho no deserto. Então hoje nós estamos aqui com esta palavra, pedindo que o Senhor nos ajude e abra um caminho nesse deserto. Em qualquer área, Senhor. Na área sentimental, no emocional, familiar, profissional, talvez até lá na igreja. Aqui dentro, em nome de Jesus, abre um caminho no deserto, porque é só o Senhor quem faz isso. Que possamos aprender, entender e passar por este processo da melhor maneira possível. Mas o deserto, Senhor, eu sei, e a tua palavra ensina, não é o nosso lugar. Nós passamos por ele, mas não vamos ficar nele, em nome de Jesus. Ajuda cada um, Senhor. Dá o entendimento para cada um. Aquele que está precisando de uma cura. Muitos estão com problemas emocionais, depressão, burnout, borderline. E olha, a lista é enorme. A lista é enorme. Síndrome do pânico. A pessoa não se aceita. A pessoa se odeia a sua aparência. Meu Pai, tem misericórdia. Que a gente não esqueça o valor que nós temos. O valor que nós temos é tão grande, que em João 3,16 fala sobre isso. Que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Para entregar, ele entregou Jesus por nós, para que a gente fosse salvo, para que a gente seja salvo.
Senhor, isso teria que bastar para eu me amar, para eu enxergar o meu valor. Faz isso na nossa vida, meu Deus. Tira de nós tudo aquilo que o diabo, as mentiras do diabo, os enganos do diabo tem lançado sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa família. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um que está orando, cada um que vai orar depois. Abençoa, Senhor, cada família. Cura famílias que estão em crises, brigas, gente nervosa, gente que acusa, gente que quando senta na mesa para almoçar é só falando alto, é só gritando, desprezando. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Liberta, cura, transforma, muda isso dentro das famílias, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, derrama da tua graça, cobre cada um com o sangue de Cristo. Livra cada um de todo mal. Dá-nos uma semana vitoriosa, de grandes milagres, de portas extraordinárias abertas para cada um de nós, Senhor. Para aquilo que cada um está te pedindo, cada um está precisando, Senhor. Em nome de Jesus. E você que quer entregar a tua vida para Cristo e ainda não fez isso, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário, no meu lugar, e levou sobre si todas as dívidas que haviam contra mim, e derramou o seu sangue poderoso para me libertar e me salvar. E eu declaro que a partir de agora, o Senhor Jesus, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vá para viver esta palavra nesta semana. Medite nela. Leia o texto de novo. Se foi bênção para você, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, lá no YouTube, se inscreva na página principal aí do Facebook, tem o endereço, que eu já vou colocar esse vídeo lá. E lá tem vários vídeos, se você ainda não viu, você pode ver. Amém? Em nome de Jesus. E nós continuamos aqui firmes e fortes, porque Deus não fez filho Maria Mole. Amém? Em nome de Jesus. Deus fez filho fortalecido no Senhor. Deus fez filhos firmes em Deus. E Deus não fez filho para ficar aí na moleza e se acomodar no deserto. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo que vem estaremos aqui, se o Senhor permitir. Boa semana. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te fortaleça. A você e a tua casa. Em nome de Jesus.